Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Deus é bom. Versículo 1 diz assim, eu vou ler na NVI. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Só quem crê, diga amém. Feche os olhos. Papai, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor. Pai, abençoa esse povo, abençoa essa casa. Manifesta a tua graça, a tua unção, o teu poder. Continua sendo glorificado e exaltado, Senhor, por cada um aqui, Jesus. Que o Senhor possa continuar falando e se apresentando, Senhor. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, Pai. Destrua, Pai, toda fortaleza, todo sentimento, Pai, todo plano, Senhor, diabólico ou até mesmo humano, Jesus, que possa estar arquitetado para paralisar essa casa, essa família e cada um aqui presente, Jesus. Enquanto eu estiver sendo instrumento de canal, Senhor, para esta casa, para esse povo, Pai, que o Senhor possa tomar nossa mente, Jesus. Quebra toda distração, todo cansaço, todo medo, Pai, toda falta de entrega, Jesus. Quebra, Jesus. Toque em cada coração, em cada espírito, em cada alma, e que nós possamos sair daqui carregados, tomados, Pai, da tua presença e da consciência na qual o Senhor quer encontrar na igreja desses últimos dias. E só quem crê, dá uma rajada de glória aí no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem falado demais conosco esses dias, irmãos, a respeito da igreja. A igreja a qual o Senhor Jesus Cristo quer usar na terra. A igreja que representa um Cristo que morreu na cruz e que deixou uma instrução, deixou uma cartilha, deixou a presença através do Espírito Santo para que nós o representasse aqui na terra. Então há uma responsabilidade muito grande de ser igreja, irmão. A igreja não é essas quatro paredes que a gente vê. Essa é simplesmente uma estrutura, as cadeiras, microfone, essas coisas tudo é necessário, mas há uma graça do Espírito que está em nós, que nós carregamos, e é a presença do Espírito Santo. A igreja, ela não foi chamada para estar dentro, a igreja foi chamada para estar fora. Quando você está dentro, quando a gente se reúne, é uma entrega, é uma adoração, é um culto, amém? Ao Senhor, é um rito, um ritual, e nós precisamos realmente glorificar o Senhor. Mas a igreja precisa ser igreja lá fora, e o mundo está carente de igreja, irmão. Não é igreja religiosa, é igreja dogma, é igreja que coloca doutrinas. Não, essa igreja
ela já está ultrapassada. Na realidade, a religiosidade nunca foi atualizada, ela sempre matou os homens. A religiosidade sempre matou as pessoas e tirou a eles da presença do Senhor. Mas a igreja viva, a igreja que age por amor, age por atitude, age por consciência, é uma igreja, irmão. E eu tenho visto muitas coisas acontecer, você está vendo também muitas coisas acontecer, que a cada dia que passa as coisas pioram. Cada dia que passa parece que cada um está correndo somente atrás dos seus próprios interesses. Não tem mais aquela compaixão, a empatia, não tem mais aquele carinho, aquela pessoa que para ajudar, para ouvir, para abençoar. Você está muito às vezes corrido, o ser humano está muito corrido, agitado, e a gente às vezes vai distraído, caminhando debaixo de uma euforia, de um propósito, de um alvo, e isso às vezes vai tirando a igreja de dentro do propósito que Cristo deixou na terra. Nós estamos aqui para representar o Cristo, e de uma forma que Ele realmente seja adorado. Então começa na entrega, começa na hora que você acorda, começa na hora que você começa a entender algumas coisas. Por quê? Porque na hora que você começa a entender algumas coisas, você precisa ter uma atitude que corresponda com aquilo que você entende. E a partir do momento que você entende e não faz, você escolhe não fazer, há uma consequência. Quando você já sabe o que precisa e não faz, isso já há uma omissão. E nós não somos escolhidos para estar omissos. Nós somos escolhidos para chamar a existência do amor, da manifestação do Espírito Santo de Deus, irmão. Isso na sua casa, na sua família, em todo lugar que você entrar. Nós somos chamados para ser o tempero dessa terra. Jesus levanta homens para trazer a luz, para ser a luz. Então quando você entra, as trevas têm que sair. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você entra, as trevas têm que sair, porque você é a luz. O Cristo escolheu você antes mesmo de você ser criado por Ele no ventre da sua mãe. Eu já te escolhi antes mesmo da criação. Eu te concebi, eu te escolhi para quê? Para que haja uma manifestação. Então a luz, ela vai entrar e as trevas vai ter que sair. Quando você entende que você é luz, o ambiente tenebroso tem que ser transformado. A casa é visitada pelo poder da presença do Espírito Santo de Deus, que já está em você, que você carrega. Mas por que não sai? Porque você negocia, porque você aceita, porque na hora que você bater o pé e determinar, através do nome de Jesus, tudo que está em trevas, tudo que está trazendo confusão, vai ter que sair no nome de Jesus, porque em você há luz. E aonde a luz está, meu irmão, as trevas têm que sair. Ele vai trazendo algo sobre os discípulos. Vocês são sal. O sal não pode ser insípido, para nada serve, mas tem que trazer um gosto. Vocês vão trazer não só um gosto, mas o sal é uma das coisas que desperta a sede. Quem está com sede de Jesus aí, meu irmão? Eu não sei se você está entendendo, mas o Cristo fala que nós somos o sal da terra. Então ele caminha na terra durante 3 anos e meio com alguns discípulos. Os discípulos totalmente escolhidos, fora da padronização religiosa. Esses caras não são escolhidos dentro do sinédrio. Eles não são sendo escolhidos por Cristo quando ele estava pregando, quando ele entrava no sinédrio, quando ele entrava na sinagoga. Não, ele começa a escolher homens que estão do lado de fora. Por quê? Porque do lado de dentro já estava contaminado demais. A religiosidade, o peso da hipocrisia era muito grande. O que Jesus vem? Ele vem numa contramão do mundo, nasce numa manjedoura,
para trazer algo que vai confundir a mente dos religiosos. Quando ele cresce e se apresenta ao Jordão, de frente com João Batista, com 30 anos de idade, a Bíblia diz que ali começa o ministério dele. O ministério de Jesus Cristo só começa após ele receber a presença do Espírito Santo. Irmão, a nossa vida só tem valor depois que você recebe a presença do Espírito Santo. Pode perceber quem era você antes do Espírito Santo e veja quem é você agora na presença do Espírito Santo. Só ouvi 2 glórias, mas amém. Você vai entender quem éramos nós antes da pessoa do Espírito Santo e quem era agora nós, quem somos. Por quê? Porque nós somos uma outra pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo entra. Quando o Espírito Santo entra, ele tem a graça e o poder de transformar a mente, a personalidade, o caráter, o comportamento do homem. E só um homem cheio da presença do Espírito Santo para ser visitado em um novo comportamento. Se não for a presença do Espírito Santo, você não muda, irmão. Você se engana. Você acredita que você é bonzinho, você acredita que você é gente boa, você acredita que você não faço mal a ninguém, não roubo, não mato, desejo mal a ninguém. Isso tudo é bom, mas sem a presença do Espírito Santo que vai revelar você para você mesmo, e você vai descobrindo cada dia mais que nós somos dependentes dele. Que se não fosse o amor de Jesus, que não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, ninguém estaria aqui hoje. Que Deus te deu uma família, que Deus te deu saúde, que Deus te deu vida, irmão. É o Espírito Santo que tem te dado isso, e ele precisa ser glorificado. Tudo que Deus te dá e tudo que Deus coloca nas suas mãos, você tem que transferir para ele, porque é ele que tem te dado, é ele que tem sido glorificado através da tua vida. Então você pensa que é você, não é você. Precisa transferir essa glória para Jesus, porque senão você vai pensar que você é o bom, que você é o conhecedor, que você é o cara, que você pensa, entendeu? Você vai roubando isso, e essa glória não pertence a ninguém. A glória tem que ser dele. Você consegue entender que você veio para glorificar a ele, adorar a ele? Daqui a pouco o culto termina e ele tem que ser, irmão, você precisa entender que ele recebeu o teu culto. Você precisa sair daqui hoje pelo menos entendendo: o Senhor recebeu minha adoração, o Senhor recebeu o meu louvor, o Senhor recebeu a minha vida, minha família, minha oferta. Deus, eu entreguei o melhor para o Senhor. Por quê? Porque culto nunca foi nada de receber. Culto nunca foi para nós. Culto é entrega, culto é para Deus. É um rito debaixo da fé que está estabelecida na palavra. Então a Bíblia diz que Jesus vai ensinando esses homens 3 anos e meio. 3 anos e meio caminhando com eles. Quando você vai para o Gólgota, quando Jesus está no Gólgota, depois de ser julgado, depois de ser apedrejado, castigado, depois de vestir uma coroa que não era dele, e ele pega uma cruz que não era dele, e essa cruz era nossa, essa chicotada era nossa. Você vai entendendo o que ele fez por amor a nós. Ele vai para o Gólgota, que significa lugar na caveira, e a Bíblia diz que quando ele olha para baixo, Maria, sua mãe, somente um discípulo ficou com ele até o fim. João, o discípulo amado, o único que permaneceu com Jesus até o fim. Você imagina 3 anos e meio trabalhando com homens, e na hora que você olha só tem João. O amor dele é tão grande que a Bíblia diz que quando ele volta, no 3º dia ressuscita, e ele começa a se apresentar para as mesmas pessoas que ele formou. Ele não escolheu outros, ele continuou com o mesmo time, ele continuou acreditando nas mesmas pessoas. Apresenta para os apóstolos, manda chamar inclusive a Pedro, que poucas horas antes do julgamento já tinha traído 3 vezes o Cristo e negado a Jesus 3 vezes.
chorou amargamente, mas ainda não tinha a entrega, porque se tivesse entregado tudo, depois que ele tivesse traído 3 vezes, ele não iria afastar mais de Jesus, não, ele se afastou ainda e fugiu da presença com medo. Então Cristo está trazendo uma igreja para dar continuidade. Quem é essa igreja? Atos dos Apóstolos. Por que Pedro ele encabeça essa autoridade? Por que Pedro tem a chave? Por quê? Porque é Pedro que revelou algo sobrenatural na presença de Cristo em Mateus 16. Quando Pedro é tomado pelo poder do Espírito, Jesus olha para ele e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que mora no céu, e pelo Espírito te revelou isso. O Espírito Santo abriu a boca de Pedro. Quando ele recebe isso, ele recebe também, quando ele reconhece Jesus quem é, quando ele reconhece a presença de Cristo e quem era Jesus, o Filho do Deus vivo, a Bíblia diz que é dado para ele uma chave. Irmão, há um reconhecimento. Se nós não reconhecermos a presença de Cristo em nossas vidas e quem é Ele na nossa casa, não é dado algo sobrenatural. Quando você reconhece, automaticamente é dado. Quando você reconhece quem é Deus na sua casa, na sua vida, automaticamente a presença, a graça, a unção e a autoridade de Cristo é dada sobre a nossa vida. Jesus dá uma chave para ele e fala para ele: ei Pedro, sobre essa rocha, sou eu, a tua rocha, o teu alicerce. Sou eu que sou a rocha da tua vida, e sobre essa rocha, Pedro, através da tua vida, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Essa é a igreja de Cristo. Quando você está alicerçado na rocha, na palavra, não tem diabo, não tem inferno, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem inveja, não tem oração contrária, não tem amiga, não tem amigo, não tem ninguém que possa parar alguém que está estruturado na rocha, na palavra. E ele vem caminhando. Quando ele caminha até o Gólgota, até o 3º dia, ele ressuscita, se apresenta para os discípulos. Ele vai entrando, ele vai passando em lugares onde os discípulos estavam reunidos com medo, irmão, porque grande era a perseguição naquele momento. E Jesus passa pelas portas. Irmão, quando Jesus quer entrar, irmão, não adianta. Você pode trancar o quarto, você pode se esconder, você pode ir para uma embarcação para Nínive, você pode mudar de qualquer lugar para outro lugar, não tem jeito. O Espírito do Senhor, ele vai te alcançar, e o Espírito do Senhor vai te chamar. Ele entra, quando ele entra na presença dos discípulos, a Bíblia diz que a primeira coisa que cai do rosto dos discípulos é a incredulidade. A incredulidade, ela tem que cair, meu irmão, quando a presença de Cristo é manifesta a nossa vida. A primeira coisa, eu vou repetir até você prestar atenção, a primeira coisa que quando Jesus Cristo se apresenta e você não está na fé, a incredulidade é a primeira coisa que cai. Por que cai? Porque Jesus falou que ia fazer e ele fez. Você pode estar duvidando que ele vai fazer, você pode estar até ali naquela questão e não sabe se entende, se não entende, se acredita, se não acredita, mas Jesus está dizendo, eu estou dizendo, na hora que eu entro, a incredulidade cai, e vocês vão ver que eu escolhi vocês para darem frutos. Uma hora quem está escondido, agora a incredulidade cai no rosto deles. Por quê? Porque quando a incredulidade cai, a primeira coisa que nasce é a fé, é a alegria. E eles começam a enxergar Jesus agora ressurreto, com as mãos furadas, com os pés furados, com um lado furado depois daquela lança. E ele começa a quebrar a incredulidade, irmão. Você sabe que a incredulidade é um dos maiores desafios que nós temos como igreja na terra. Jesus quer encontrar fé em você e não incredulidade, porque se ele encontrar fé, através da sua fé, ele pode fazer todas as coisas através de nós. Preste atenção,
ele ressuscita. Quando ele ressuscita, encontra os discípulos e ele começa a confrontar. Eu preciso que vocês entendam o que o meu pai mandou eu fazer na terra durante o período que eu fiquei com vocês. Então vocês precisam estar em Jerusalém. Vocês precisam ficar lá em Jerusalém, orando, buscando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo da promessa vai se apresentar. Vocês têm que estar juntos todos os dias, buscando, adorando, glorificando, comendo, amém? Em comunhão. E a Bíblia diz que quando ele está em Atos dos Apóstolos, Lucas vai escrever isso a respeito dos 40 dias. Imagina, a obra foi tão necessária para quebrar toda incredulidade, que após Jesus ressuscitar, depois do terceiro dia, se apresentando para ele, foi necessário Jesus ficar 40 dias ainda na terra, antes de viver a ascensão, para estar do lado do Pai. 40 dias falando. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Olha só, vocês estão vendo? Tem um certo momento que Jesus desce no meio da praia. Eles estão pescando, nada pesca. Jesus grita: tem peixe aí? Não! Aí ele olha e fala assim: joga a rede do lado direito. Pedro fica tão desesperado que ele fala: é ele falou que ia voltar e voltou. Sai mergulhando, irmão, sai mergulhando, sai voando nas águas, falando: Senhor, és tu. Jesus olha para ele e fala assim: cadê o peixe? Irmão, Jesus precisa encontrar em nós o peixe. Jesus precisa encontrar na igreja peixe, almas. Jesus precisa encontrar em nós frutos. Senão a gente vai ser levado só por um sentimento de emocionalismo, alguma coisa gostosa, algo bom. É bom estar na presença de Deus, mas o Cristo te trouxe aqui nessa noite para falar isso para você. Eu te levantei não é só para você viver pagando contas. Eu não te criei somente para você construir o teu castelo, os seus projetos. Não, eu te criei, eu te formei para você dar frutos. Eu te levantei para você ser uma bênção. Eu te levantei para ser um grande mantenedor, alguém que vai ajudar a obra. Nós não podemos ser tão egoístas, irmão. Está tão gostoso aqui, tão maravilhoso, e ficar aqui. Não, Deus está querendo a gente, fazendo a diferença na cidade. A Bíblia diz que ele vai 40 dias se apresentando, dá uma direção, vai para Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Essa era a promessa, amém? A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que eles estão reunidos, e durante muito tempo esses obreiros, esses ministros, esses discípulos estão ali dentro do templo, orando, buscando, adorando, glorificando e aguardando. É fácil aguardar? Esperar é uma das guerras que a gente está mais tendo com essa geração. E até nós, ninguém aguenta ouvir mais áudio de mais de 1, 2, 3 minutos, irmão, na velocidade 1. Nem na 2, já estão clamando 2,5 para 3. E tem umas pessoas que falam: meu Deus, devagarinho, vai falando e não chega em nenhum lugar. E você já imagina, ninguém está aguentando mais culto de mais de 2 horas. Tem que ser bem objetivo, claro, e vamos embora, porque tem. Não, irmão, a presença de Cristo, a Bíblia diz que não tenha pressa quando você entrar na presença de Deus. Não tenha pressa, irmão, calma, nós vamos acabar o culto cedo hoje, mas entenda, o que Deus está querendo não é só aqui. O que Deus está querendo é quando você entrar na porta lá, quando você fechar a porta do teu quarto,
Quando você fala assim: Deus, eu vou ter uma qualidade. Eu já falei isso aqui há uma semana atrás, duas atrás, que a linguagem de amor, amém? Linguagem de amor de Cristo é qualidade de tempo. Depois você lê o livro As 5 Linguagens de Amor. Uma das linguagens é essa, qualidade de tempo. Como que é isso, apóstolo? Qualidade de tempo. Você vai sentar para conversar com a tua esposa, não é com o celular na mão, não é com a televisão ligada, não é com o controle na mão, querendo assistir o jogo. Não, ela quer olhar no teu olho. Ela quer que você preste atenção no que ela está falando. Ela quer que você olhe com carinho. Eu estou colocando um exemplo só para você entender. E o que Cristo está querendo da igreja? Que a igreja do Senhor Jesus Cristo feche a porta do quarto para ter a intimidade com qualidade. Porque, irmão, o que nós estamos correndo do lado de fora, em Cristo Jesus já está pronto. Como assim, apóstolo? O que nós precisamos entender, o que nós mais queremos que aconteça do lado de fora, nas áreas seculares, profissional, independente do seu projeto, já está pronto. O que Cristo está querendo, que nós temos qualidade de tempo com Ele, porque na hora que você sair para entregar o teu dia, esse culto, essa semana, tudo que estava travado na tua vida, Ele vai trazer na tua mão. Mas não é só trazer, você tem que saber o que você vai fazer com aquilo que Deus vai te dar. Deus, Ele quer te honrar, te prosperar, te colocar por cabeça, fazer você ser primeiro em todas as áreas. Mas tá, para quê? Qual é o propósito? Qual é o alvo? Qual é o objetivo disso? Dar um testemunho? Ele tem muito mais, irmão. Ele fala assim: ei, vocês vão ficar em Jerusalém. De Jerusalém, vocês vão para a Judéia. De toda a Judéia, vocês vão correr para Samaria. Vocês são minhas testemunhas. Vocês não vão ficar só em Jerusalém. Eu vou assoprar o nome de vocês. Samaria, Judéia, Jerusalém. E a Bíblia diz: e até os confins da terra. Você sabe o que ele está falando? Ele está falando de geografia. Ele está falando que a igreja não vai ficar só parada na religiosidade, entregando o culto para Ele, glória a Deus, amém. Mas Ele quer te usar em todos os lugares que você entrar, em todos os lugares que você conhecer. Ele quer entrar com você para que Ele seja exaltado. Ele quebra, Ele aumenta, Ele expande a geografia da nova aliança. Enquanto Josué tinha a geografia da terra, a prometida, amém? A Canaã, que emana leite e mel, aquelas regiões tinham um limite. Em Cristo Jesus, Ele quebra o limite, não tem limite, é até os confins da terra. Até onde, apóstolo? Até onde a tua fé ir? Eu vou falar até você entender, até onde a tua fé alcançar. Você vai ir até onde a tua fé alcançar. Se a tua fé está alcançando aí onde você está, amém, Jesus vai respeitar a sua fé. Mas Ele está dizendo: eu tenho muito mais, eu tenho algo maior, eu tenho lugares maiores, eu tenho lugares mais altos. Eu sou esse homem que quer te levar para muito mais longe. Isaías 55, a Bíblia diz que Ele nos revela: os meus pensamentos são mais altos. Vai para casa, pensa em Cristo Jesus. Eu estou pensando algo, eu estou querendo algo, eu quero saber que o Senhor tem. Se o Senhor tem algo que é maior do que os meus pensamentos, me revela, Espírito Santo. Mas eu não posso aceitar estar limitado. Por isso que Cristo, Ele fundamenta a igreja nos fundamentos dos apóstolos e profetas. Porque fundamento é embaixo, amém, irmão? A cobertura de oração espiritual não pode limitar o local onde Deus quer te levar. A base apostólica é que vai te dar sustentação para você ir mais longe da onde eu não chegar.
debaixo de uma aliança verdadeira, você é enviado e você vai em lugares que eu não posso ir. Então a cobertura, o teto nos limita. 7 metros, pé direito nesse prédio, 7 metros. Jesus está dizendo: o teto está aberto, o céu é o limite. A sua fé pode te levar a viver ainda algo sobrenatural comigo, diz o Senhor. Ele inaugura a igreja de Atos capítulo 2. Quando ele inaugura a igreja de Atos 2, você conhece bem a história, e ali acontece um avivamento. Quem prediz esse avivamento é o capítulo 2 de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a casa, sobre toda a terra. O Espírito do Senhor foi derramado sobre aquele lugar. A Bíblia diz que línguas como de fogo, irmão, caíram sobre eles. Tinha 120 pessoas, mais ou menos o número que nós estamos aqui hoje, mais ou menos 120 pessoas tomadas de um poder do Espírito. A igreja é inaugurada em Jerusalém. Quando? E nas festas do Pentecostes, nesses dias de Pentecostes, dentro do templo, o Espírito Santo batiza aqueles crentes, e eles são tomados e revestidos de um poder que vem do céu. O poder não veio da terra, o poder veio do céu. Repito, o poder veio do céu. O poder não veio da terra. A terra estava debaixo de uma profecia, estava aguardando a promessa, e a terra estava debaixo de uma direção. O poder de Deus só pode te alcançar quando você está entendendo, obedecendo a direção de Deus. Por quê? Porque senão você faz o que você quer, da maneira que você quer, da forma que você acha que é, e não é assim. Começam a viver um avivamento. A Bíblia diz que Pedro começa a pregar. Ele começa a pregar e começa a falar do Cristo. E a Bíblia diz que os homens começam a parar na frente do tabernáculo do templo, e eles começam a entender o que eles estão falando. E era a festa de Pentecostes, 50 dias de festa em Jerusalém. Muitos turistas naquele lugar. Eles falavam vários idiomas, e eles escutavam aqueles homens judeus falando em novos idiomas, e eles estavam tomados de uma presença. Pedro vai falar que aquilo era o poder do Espírito Santo. Pedro começa a falar a respeito de Cristo. Como que vocês estão vivendo isso? Nós estamos debaixo de uma obediência. Só vive milagre quem está debaixo da obediência. Quando você está debaixo da obediência, você é alvo de milagre. Entenda, a Bíblia diz que Pedro prega, e a Bíblia relata que 3.000 almas se convertem naquele dia. Em uma pregação, a igreja que tinha 120 passa para mais de 3.000. E alguma coisa acontece, uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Quando você vai ler a pós-batismo no Espírito Santo, a igreja continua, mas ela continua debaixo da obediência, avançando cada dia mais. Por quê? Porque eles começam a entender que a vida deles, tudo que eles tinham, eles poderiam compartilhar. Um dos sinais do avivamento que a igreja precisa viver e experimentar é: aquilo que Deus tem colocado na sua vida, na sua mão, não é só seu. Eles estão tão tomados de um amor, porque só a presença do amor do Espírito Santo de Deus para fazer você compreender isso. Só o Espírito Santo de Deus para quebrantar o teu coração, para você se levantar para fazer alguma coisa. Só o Espírito Santo de Deus, irmão, quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo começa a te direcionar para você fazer algumas coisas que Ele fala. Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, não é a minha palavra, não é o meu choro, não é a minha lágrima, não. Quem vai convencer a igreja é o Espírito Santo, porque Ele ainda é o dono da casa, Ele ainda é o dono da tua vida.
E a Bíblia diz e me mostra algo. Por quê? Porque Pedro obedece, e através de Pedro ele é alcançado. As pessoas são alcançadas pela vida das pessoas. Entenda uma coisa, eu estou crendo que ao pregar essa mensagem, o Espírito Santo está te alcançando de alguma maneira aqui hoje. O Espírito Santo está falando com você de alguma maneira aqui. Por quê? Porque da mesma forma que você está sendo alcançado, o Espírito Santo de Deus vai fazer você ser alcançado na vida de alguém. As pessoas precisam ser alcançadas pela igreja. É por isso que nós somos o corpo vivo, onde Cristo é o cabeça, e Ele precisa direcionar. Então muita coisa depende da tua vida, do teu posicionamento como igreja na terra. Como haverá alguém que ganhe alma se não tem quem pregue? Como que alguém vai se converter na tua casa se você não ora por essa pessoa? Se você não intercede por essa pessoa? Se a oportunidade que é dada, o comentário é todos, menos o evangelho. Como? É Deus que quer te visitar para tomar o Espírito que está em você, para falar com alguém no Espírito, porque é só no Espírito que Ele vai convencer essa pessoa. Então Pedro é tomado pelo poder do Espírito, 3.000 almas se convertem, e a Bíblia diz que eles estão vivendo uma comunhão. E como eu sonho com essa igreja, irmão. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tremendo isso. Aqui mostra o avivamento. Aqui mostra o que está dentro de cada um. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O avivamento não é você sair rodando, tomado pelo poder do Espírito Santo, simplesmente isso. Isso é uma manifestação dos sinais que pode acontecer. O avivamento não é você ficar falando em línguas 3, 4 horas. Não, isso é um sinal que Deus está edificando você com Ele. Porque aquele que ora em língua, ora perfeito, fala diretamente com o Pai. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele vai te transformando, vai te mudando. O avivamento é quando você tem uma atitude da igreja, que tem uma atitude em amor, uma atitude de ser direcionado. Um homem cheio do Espírito Santo não é que te revela, que te profecia, não. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é guiado pela voz do Espírito. Ele é tomado pelo Espírito Santo. Ele continua guerreando as suas guerras pessoais, mas ele é guiado pelo Espírito. Ele acaba o culto, ele não vai fazer o que a carne dele quer. Ele é consciente, ele toma uma direção, ele toma um posicionamento, ele se converte de verdade e não aceita mais viver como outrora vivia. Como era guiado pelas emoções, pela alma e pelo desejo da carne. Agora não. O homem que encontra com Jesus Cristo, ele é guiado pelo Espírito. E foi tão forte isso, que a palavra de Deus diz que eles não estavam mais ligados com as coisas da terra. Quem tinha 2 fazendas vendia uma, ficava com uma, abençoava a outra.
Vendia, dava na mão dos apóstolos assim: apóstolo, pode pôr aí o que você precisa fazer com esses homens. Separa segundo a necessidade de cada um. Imagina, isso era natural entre eles. Por quê? Porque eles encontraram o maior valor, que não é na terra. O maior valor é carregar a presença do Espírito Santo e ter um nome no livro da vida eterna. Só que o mundo, irmão, as distrações, as ocupações, as responsabilidades, está roubando a igreja de ser igreja. Se a sociedade tivesse sido visitada pela igreja, e a igreja estivesse transformando a sociedade, o bairro, a cidade, o local onde você trabalha, onde você mora, a igreja, imagina nós, a igreja, a cidade já era outra, o Brasil era outro, porque a igreja fica brigando que é a esquerda, que é a direita, que é isso, que é aquilo, é pena de morte, é Brasil, e está esquecendo de falar com aquele que tem todo o poder, que é cidadão do céu. Você toma parte de várias coisas e esquece que o Cristo levantou uma igreja para ser chamado filho, e bem-aventurados são os pacificadores. Vão colocar paz em meio à guerra, vão trazer palavra de vida em meio à morte. Você vai colocar a sua vida em Cristo Jesus para trazer a paz, aonde o diabo está trazendo uma confusão, não só na tua casa às vezes, mas no bairro, na cidade. Você anda, irmão, ninguém tem mais paciência com ninguém. Sexta-feira então é uma loucura se andar em Guarulhos, irmão. Se você trabalha em São Paulo, que o Espírito Santo te guarde. Você não tem mais hora para chegar, é uma guerra, uma confusão, uma batalha. O diabo está tomando isso, e você não pode entrar nesse ciclo, nesse sistema, nessa rotina. Não, quem está guiando a igreja ainda é Deus. Fica tranquilo, irmão, na hora certa o que Ele te prometeu vai chegar na tua mão. Mas Ele está dizendo: seja pacificador, seja da paz, seja do amor, seja aquele que vai unir e não separar. A única coisa que você pode brigar é para unir, não brigar para separar. Vamos brigar por uma causa que Cristo brigaria. Está disposto, igreja, a ser igreja? Aí você vai ver o avivamento acontecendo. Por quê? Porque agora Pedro está em Atos capítulo 3, e ele vai fazer algo especial. Ele vai transferir aquilo que ele tem. E uma das coisas que nós estamos entendendo, irmão, não adianta pedir algumas coisas para pessoas que não têm para dar. A pessoa só vai dar o que ela tem. Não adianta. A gente ora, aguarda e espera. Na hora que o Espírito Santo fizer, e a pessoa querer contribuir, fazer, entregar, Deus vai fazer. Então não queira nada de ninguém. Se apresente para você e fala assim: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Jesus, irmão, eu tenho certeza que ele já tinha encontrado com aquele paralítico, que a Bíblia diz que era paralítico de nascença, e estava no templo chamado Formosa. Jesus já tinha curado muitos paralíticos, muitos cegos. Mas Jesus olhou para aquele, eu acredito isso, esse aí vai ficar para Pedro e João. Irmão, tem gente que Jesus está olhando para mim, para você, e está dizendo: esse aí é para fulano. Esse cenário eu não vou entrar. Quem vai entrar é ele, é ela, e através dela
eu vou me apresentar no cenário. Às vezes você está falando: Senhor Jesus, entra, Jesus, move, Jesus, faz isso, Jesus. E Jesus está dizendo assim: eu já fiz, eu já morri, já ressuscitei, já enviei o Espírito Santo. Agora você precisa ir, e através da tua fé eu irei fazer. Então a gente está transferindo algo para Cristo que era para nós fazer. Não, Jesus vai fazer, Jesus já fez. Olha para ele e fala assim: meu filho, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não tenho esmola, não tenho nada, mas o que eu tenho, você só dá o que você tem. O que eu tenho eu te dou. Pega na mão daquele paralítico. O que é o paralítico, irmão? De nascença, as pernas atrofiadas, tornozelo, tendões, tudo atrofiado. Ele nunca andou. Colocavam ele ali para pedir a esmola. A Bíblia diz que quando Pedro pega na mão dele e fala: levanta e anda em nome de Jesus, e puxa, a Bíblia diz que na hora que puxa, ele dá um salto. Na hora que dá o salto, os tornozelos, eu acredito nisso. Houve uma presença da fé de Pedro e o poder do Espírito Santo de Deus, que restaurou tendões, ligamentos, ossos, músculos, pele, tudo que estava atrofiado. Você sabe o que significa isso? Jesus está te pegando hoje, te pondo de pé, e tudo que está atrofiado na tua casa, na tua vida, na tua mão, na tua saúde, Deus está colocando no lugar nessa noite. Uma coisa eu quero profetizar: pedindo esmola você não pede mais. Jesus está te pondo de pé, igreja. E pregue, 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 pregue. E Jesus começa a ser glorificado através de Pedro. A Bíblia diz que ele é chamado, é interrogado, mas todos que conheciam aquele paralítico viu que aquele homem era o mesmo que outrora estava mendigando. Agora não está mais mendigando, agora ele está adorando. Aonde? Não na porta, dentro do templo. É isso que é a igreja. É você ir lá fora e colocar pessoas que estão lá fora mendigando para dentro do templo. Pessoas que estão paralíticas, não só fisicamente, mas espirituais, que você vai entrar pelo poder da palavra e do Espírito Santo para trazer para dentro do templo. É isso que é a igreja. É isso que a igreja precisa resgatar. Está disposto a resgatar isso hoje? Ele é julgado, vai para dentro do sinédrio. Sinédrio era a alta cúpula, meu irmão. Era os fariseus, eram os grandes. 70 homens, 35 do lado, 35 do outro, e o juiz, o sumo sacerdote no meio. O camarada era julgado no meio do sinédrio. Tenta para cá, tenta para lá, não vai parar, não quero que você prega mais. Como que eu vou parar de pregar no Cristo? Como que vocês querem que eu não falo mais? Olha a briga, olha a confusão. Cheio do Espírito Santo, como que eu vou parar de pregar? Eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando. Eu sei quem eu era, eu sei que Jesus fez a minha vida, eu sei o que Ele morreu por mim, eu sei. Não adianta vocês agora querer que eu pare. Não, Ele já me marcou. Uma vez marcado, irmão, nunca mais você é a mesma pessoa. É igual lagarta. Uma vez borboleta, lagarta nunca mais. Não dá mais para você rastejar, voltar. Não, entrar no casulo não. Jesus está te trazendo de volta, está resgatando você e está dizendo: eu quero que a minha igreja volte a voar nas asas do Cordeiro. Entenda. Não dá para pregar? Não vou pregar, não vou fazer o que vocês querem. Eu vou continuar pregando Jesus. E a Bíblia diz que o povo todo estava aguardando, porque todo mundo sabia quem era aquele paralítico. E não puderam nem bater, nem açoitar, nada.
Sinédrio libera. Falei, não tem jeito, ninguém vai poder calar esse cara, deixa ele. E ele continua pregando. Vocês são esses que hoje está vendo esse paralítico. Não sou eu que curei ele, mas é aquele que vocês crucificaram. Aqueles que os profetas, os salmos, os profetas falavam que viria. Ele é o Filho de Deus, é ele que vocês crucificaram. É no poder do nome de Jesus Cristo que ele restaurou esse paralítico. Os mesmos que estavam bajulando Pedro são os mesmos que crucificaram Jesus. Cinco mil almas. 5.000 almas. A igreja já vai para mais de 8.000 almas. Por quê? Resolveu não negociar princípios e valores. Quer ver o crescimento de Deus sobre a tua vida? Quer ver a explosão de Deus sobre a tua vida? Em todas as áreas. Não negocia o teu chamado, não negocia os valores, nem os valores espirituais, nem familiares. Não negociem. Fiquem com Cristo, abre mão, renuncia, investe a tua vida, a tua casa, a tua família, entrega tudo na mão dele, e você vai ver o que Deus irá fazer através da igreja. O meu sonho é esse: uma igreja entregue e mergulhada para fazer a diferença. E o Cristo, irmão, está levantando. Está levantando. A gente está aguardando. É um casal, é outro, é isso, é aquilo, é os jovens, é a presença. E eu estou vendo. É o entendimento, é a liderança. E estou vendo. E a glória de Deus está trabalhando, irmão. É fácil? Não. A nossa luta é espiritual. Essa é a guerra. Você vai lutar contra os demônios e vai lutar contra você mesmo. Você vai ter que matar a sua carne. Quando a sua carne querer alguma coisa, e você vai ter que falar para ela: obedece a palavra, carne, porque assim está escrito. E segundo a minha chamada, pelo poder do nome de Jesus Cristo, você vai ter que obedecer. Vai ter dia que você vai querer chutar tudo, mas você vai estar lembrando disso. O Espírito Santo vai te fortalecer nesse dia. Eu quero orar pela igreja. Quero orar pela igreja, que o Espírito Santo levanta homens que não sejam homens e mulheres, uma igreja que seja palavras. Quantas pessoas prometem, e só palavras, irmãos. E não promete só para mim, está prometendo para Deus. Passa para Deus. Fecha teus olhos, olha o que Deus está fazendo através da tua vida. Olha o que Deus está realizando. Apóstolo, mas como que Deus está realizando? É só você ver, para pensar o que Deus está fazendo, o que Ele fez, o que Ele te entregou. É só você entender. E o que eu posso fazer, apóstolo? Você precisa fazer o que Deus manda você fazer. Não sou eu, irmão, que vai falar para você fazer, não. É o Espírito Santo. Enquanto eu orava hoje de noite, de madrugada, o dia inteiro essa semana, os dias dessa semana, eu falei: Espírito Santo, leva pessoas, Pai, que estejam ali, e que o Espírito do Senhor possa abrir os olhos delas. Quebra-se toda a paralisia, toda a algema, toda a corrente que está paralisando esse homem, essa mulher, esse crescimento, papai. Leva, Jesus, uma igreja de verdade a sair para fora, a fazer a obra como foi feito esses dias aqui, meu irmão. Essas crianças, esses jovens, coisa linda. Soma rebete aua. Pois nós sabemos que a semente está sendo plantada, e na hora que vir o dia da angústia, quando eles crescerem, você sabe que terão o entendimento de uma vida de um adulto. O entendimento é diferente. Eles não sabem o preço que nós pagamos. E graças a Deus é isso.
Chegou a hora de você assumir a responsabilidade de homem, de uma mulher adulta, e abençoar realmente esses jovens, preparar eles com entendimento não só profissional, experiência da vida, não, mas pelo maior e melhor caminho, pelo poder da palavra. É a palavra, meu irmão, que vai formar homens e mulheres de caráter, homens e mulheres que não vão negociar, que não vão se contaminar, que não vão aceitar o que a ideologia está implantando no mundo. Não, é o Espírito Santo que vai guardar a tua casa, e eles irão olhar e agradecer os pais que tiveram, as autoridades que você escolheu. É você que escolhe a autoridade, é você que escolhe a igreja que vai congregar, é você que escolhe, é você que determina. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero, é esse ambiente que eu quero. É você escolhe tantos ambientes. Agora você precisa escolher o que Deus está querendo que você escolha. Deus vai levantar uma igreja. Deus vai levantar uma igreja. Eu estou crendo que você faz parte disso. Eu estou crendo que você vai sair daqui pensando, refletindo naquilo que você pode fazer. E se você pode fazer e não faz, você já também tem uma escolha. Eu te abençoo, eu profetizo homens e mulheres entregues, corações generosos, pessoas bondosas, da paz, pessoas que vai fazer o bem, mesmo que a tua carne não queira. Escolha fazer o bem, não pague o mal com o mal, escolha o melhor, escolha a paz, escolha amar, escolha perdoar, escolha esquecer, escolha deixar as coisas para trás, porque elas já foram. Não adianta querer viver no passado, você não está mais lá. Jesus já fez uma obra, esquece o teu passado. Ele está dizendo: eu tenho nova todas as coisas, eu vou virar essa página, eu vou te levantar, eu vou restaurar, restituir a sua família. Oh Espírito Santo, eu abençoo, Pai, esses jovens, Pai. Eu abençoo, Papai, cada um aqui presente, quem vai estar ouvindo na live, Pai. Abençoa, Pai, e levanta uma igreja, Pai, inconformada com o sistema do mundo, e que nós possamos fazer a diferença. E só quem crê diga amém. Que Deus te abençoe, que Deus possa encontrar em nós não mais um pensamento de eu tenho que ir na igreja, mas de saber realmente que nós somos a igreja. E eu vejo Cristo despertando, irmão, despertando uma igreja para ser igreja de verdade em todos os ambientes, porque adorar a Deus aqui dentro é a coisa mais fácil. Até pregar, irmão, você pega o microfone, prepara uma palavra, você prega. O ideal é você pregar e ser pregado. E coisa linda é você ter essa convicção. Eu falei: Jesus, obrigado, porque vocês vão para casa, nós vamos para casa, eu vou para minha casa, olho para a bispa, olho para ela e falo assim: amor, mais um culto, ensinando, direcionando, liderando, pregando e fazendo a vontade de Deus. Aplauda, Senhor. Deus abençoe, queridos.